Abra sua Bíblia lá em João 10. Aleluia. Oh, glória. João 10. Aleluia. Amém. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essas parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Que maravilha, né? Jesus é o bom pastor. E aqui diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E quando Jesus estava aqui na terra, havia sempre multidões que seguiam Jesus. Haviam multidões, tanto aqui que Jesus começa a falar essa parábola, e fala aqui que eles não entenderam. E se vê que Jesus falava muitas parábolas e as pessoas não entendiam o que Jesus estava falando. Aí Jesus chamava os discípulos e falava: vem aqui que eu vou explicar para vocês o que eu estou falando. Então eu pergunto para você: você é a multidão ou você é o discípulo? Porque às vezes, irmãos, a gente está na igreja, mas a gente está tão distante de Deus. E aqui diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente se afasta do Senhor, a gente não consegue mais ouvir a voz do bom pastor. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E as coisas, às vezes, no nosso lar, no nosso trabalho, elas não começam grandes. Às vezes são coisas pequenas. São coisas que vão acontecendo. E uma briga hoje, uma briga amanhã, uma discussão hoje, uma discussão amanhã. E às vezes a gente não resolve. E a gente pega e deixa aquilo para lá. E a gente deixa as coisas. Mas as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. E quando você percebe que o bom pastor está te dizendo: ora, busca a minha presença, lute em favor disso que está acontecendo, então é hora de você se levantar num propósito de buscar a Deus. Pela sua família, pelos seus entes queridos, por coisas que acontecem. E nós cantamos hoje: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E diz aqui que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele entra na frente para nos defender. Ele dá a sua vida por nós. Ele deu a sua vida no Calvário. E eu me pergunto: o que eu tenho feito em troca daquilo que o Senhor fez por mim? O que você tem feito em troca daquilo que o Senhor fez por você? Porque hoje, nesses dias que a gente está vivendo, a gente ouve muitos dizendo assim: eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu sou jovem, eu preciso curtir a minha vida, eu preciso curtir o que eu nunca curti. E parou de ouvir a voz do bom pastor. E diz aqui que o salteador, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para pegar a ovelha e estraçalhar.
Está na hora de nós corrermos para o pasto do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Não é porque eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, que eu não posso descansar no Senhor. Porque eu sei que eu tenho um pastor que cuida de mim. E aqui diz, o pastor, ele dá a vida pela ovelha. E o que nós temos feito em troca pelo esse amor de Jesus por nós? Temos trocado por coisas vãs, coisas passageiras, coisas deste mundo. Que nós possamos hoje ouvir e reconhecer a voz do bom pastor. Ele nos chama ao seu descanso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara. A vara, irmãos, é quando o pastor dá uma batidinha assim, pá. Porque a ovelha, às vezes, ela vai longe, ela quer desviar. A vara, pá. A ovelha volta. E aí o cajado pega a ovelha e traz de volta. Aleluia. É esse cuidado que o Senhor tem por cada um. Por cada um de nós. O cuidado do Senhor é maravilhoso. Aleluia. Vamos abrir agora lá em Mateus 7. Aleluia. Mateus capítulo 7. Oh, aleluia. Aqui no versículo 13. Aleluia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm antes de vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, essas palavras aqui são palavras de Jesus. E Jesus disse assim, entre pela porta estreita. É uma portinha bem estreitinha, irmãos. É um caminho bem estreitinho. Jesus não falou assim que ia ser fácil. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, então siga-me. Porque a porta, ela só cabe você e a sua cruz. E fala aqui, porque a porta é estreita e o caminho é estreito, são poucos os que vão para esse caminho. Porque é um caminho largo, um caminho aberto, um caminho cheio de prazeres e de desfrute, onde tem uma porta bem larga, onde que se é fácil de passar. Mas a palavra do Senhor diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o final desse caminho largo é a morte, nós sabemos. Agora o caminho estreito, a porta estreita é a vida eterna com Cristo. É uma vida eterna com Cristo. E nós temos presenciado nesse tempo que nós não somos nada, né, irmãos? Que tudo acontece assim, né?
E a gente fala assim, serve para a gente refletir sobre as nossas vidas. Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou te servindo? Que servo tenho sido eu? Eu tenho sido um que está na multidão, porque quando Jesus andava, a multidão era muita gente cercando Jesus. Mas tinha gente que ia por causa do pão, tinha gente que ia para ver os milagres, tinha gente que ia para ver as curas. Como até hoje existe isso, irmãos? Tem muita gente que está servindo ao Senhor por interesse. Mas havia os discípulos em que Jesus falava assim, vem aqui que eu vou contar os segredos para você. Sabe essa parábola? Quer dizer isso, isso, isso. Então Jesus quer te chamar para contar segredos para você. Segredos sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele vai fazer em você e para você. Mas você tem que se aproximar dEle, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que se aproxima dEle, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando você buscar a Ele de todo o seu coração. E quando você busca Deus de todo o seu coração, é quando você chega para Ele e fala assim, ó Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador. Eu andei por caminhos errados, mas eu quero a Ti, eu quero Te buscar, eu quero essa porta estreita. Eu quero esse caminho estreito que vai me levar para a salvação, que vai me levar para os passos verdejantes, para o lugar em que Deus quer que nós estejamos. Aleluia. E diz aqui, acautelai-vos dos falsos profetas. Se você liga lá a sua internet, irmãos, é um monte de gente fazendo oração, é um monte de gente trazendo revelação, e dá um like, e às vezes eu fico observando, e revela, e fala, eis que te digo, quem é essa pessoa? Você conhece ela, você sabe da vida dela? Porque aqui diz, pelo fruto conhecereis. Pelo fruto você vai conhecer. Porque às vezes a pessoa para lá, opa, Deus está falando aqui, aleluia, eu vou escutar essa mensagem aqui. E às vezes não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus, não tem nada de fundamento. Aí diz, eu vou construir a minha casa em Ti, Tu és o meu fundamento. E as pessoas às vezes ficam ouvindo de tudo, se apegando a tudo. E diz aqui, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É lógico, irmãos, que tem pessoas que estão lá na internet que são realmente servos e servas do Senhor. Mas aí como que eu reconheço? Pelos frutos conhecereis. Está dando fruto? Porque diz aqui, ó, não pode uma árvore ruim produzir bom fruto, e não pode uma árvore boa produzir ruim, e nem ruim produzir bom. Se é ruim, produz mau fruto, se é bom, produz bons frutos. Porque diz aqui, quando chegar perante o Senhor, vão dizer, em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome eu fiz maravilha. Ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque são pessoas que estão no meio da multidão, às vezes ganhando por interesse. São lobos. São lobos que pregam o Evangelho. Não pregam o Evangelho verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo. Porque quando a gente assistiu aquele filme de Paulo, vocês viram, irmãos, tocha humana, pessoas sendo queimadas. Sabe aquele coliseu que tem lá em Roma? Lá era um lugar onde eles se sentavam para ver os cristãos serem comidos por leões. Esse era o que os nossos irmãos passavam. Isso era o que os nossos irmãos sofreram e eles não negaram o amor de Jesus Cristo. E hoje nós temos uma vida boa e por muito menos negamos ao Senhor. Por muito menos entregamos as vaidades, as coisas do mundo. Mas é um tempo de nós voltarmos como ovelhas ao Senhor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e reconhecem que o bom pastor está falando com elas. Que o pastor é o nosso cuidador, aquele que nos livra, aquele que nos protege, aquele que nos guarda. E o bom pastor deu a sua vida por mim e por você. E quando nós falamos, eu vou construir minha vida em Ti. Desde a mocidade, quando está pensando em se casar, já tem que estar construindo um fundamento na vida, porque vai ter uma família. Quando vai ter um filho,
Você já tem pensando, Senhor, eu quero construir a minha casa, esse fundamento na vida do meu filho, para que ele cresça em graça e sabedoria. E a gente orar ao Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque quando o pastor, ele nos guia, não é a ovelha que toma as decisões, é o bom pastor que nos guia, nos ensina como ser esposo, como ser esposa, como ser mãe, como ser pai, como sermos pessoas, como sermos empregados, como sermos patrões. É o Senhor que nos dirige. Porque eu não preciso de Deus só para uma coisa da minha vida, eu não preciso de Deus só para me dar coisas, ou só para me dar salvação. Mas Deus, Ele pode me ensinar tudo. Porque aqueles que andavam com Jesus, que eram próximos, eles aprendiam como ser discípulos de Jesus, como ser seguidores, como fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, aí agora aqui no 24, fala assim, no mesmo capítulo, os 2 alicerces, todo aquele, pois, que escutas as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus falou, edifique a sua casa sobre uma rocha, sobre um fundamento. Quem é essa rocha? Jesus Cristo. Quando você edifica a sua casa, a sua vida, a sua casa, a sua família, em cima de uma rocha que é Jesus. Quando você traz Jesus para dentro da sua casa e fala, Jesus, vamos morar aqui com a gente, vamos fazer parte disso aqui, Senhor, vamos fazer parte da minha família. E Jesus está sempre por lá. Jesus está sempre lá com você. Quando você senta na mesa, quando você conversa com seus filhos, Jesus está sentado ali. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí diz que o homem que construiu a sua casa sobre a areia, pode ser até que ficou uma casa bonita. Porque às vezes quando a gente olha para as pessoas assim, vamos dizer do mundo, né, que estão lá, você fala, nossa, mas está tão bem. Parece que está prosperando, parece que a vida dele é legal, ele tem carro bom, casa boa. Parece que ele está muito melhor do que eu, que não tenho nada. Mas aí você olha, às vezes ele tem uma casa, mas ele não tem uma família. Às vezes ele tem uma cama, mas ele não tem sono. Às vezes ele tem uma geladeira cheia, mas ele não pode comer nada que está lá dentro. Então, qual é a nossa verdadeira alegria e felicidade? É termos o Senhor como nosso fundamento, como aquele no qual nós iremos construir a nossa morada, onde nós vamos fincar as nossas estacas, onde nós vamos pôr. Porque ninguém chega na sua casa e fala assim, nossa, que alicerce bonito que você fez. Todo mundo chega na sua casa e fala, nossa, que casa bonita. Mas para a sua casa ter ficado do jeito que ela é, teve que cavar bem fundo, não teve? Teve que colocar muito tijolo lá embaixo. Teve que colocar muito cimento, muito ferro. Para essa casa estar de pé, não é? Mas ninguém vê o que está lá embaixo. É lá embaixo que está segurando todas as estruturas. Que está segurando isso aqui é o que está aqui embaixo. Jesus é esse fundamento onde eu vou construir a minha casa, onde eu vou construir os meus sonhos, onde eu vou pôr a minha confiança em Jesus. Ele sendo o cabeça da minha casa, Ele sendo o líder da minha casa, Ele sendo aquele que tem todo o poder na minha casa. Quando eu falo casa, é a minha vida, é a minha casa mesmo, é tudo, tudo é dele. O pastor falou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós temos que se apegar nele, colocar os nossos fundamentos nele. Porque não se surpreenda, irmãos.
Cada notícia que a gente vê, cada escândalo, né? No meio evangélico, todo lugar. Mas a palavra do Senhor diz que nos últimos dias viriam escândalos. Mas que você nunca se escandalize de pessoas, sabe? Porque Jesus disse, olhar firmemente para Ele. Quando você construiu a sua casa sobre uma rocha, sabe? Vem a tempestade, vem os escândalos, vem tudo. Mas você fala assim, são pessoas. O meu fundamento está firmado em Jesus. Isso está escrito que viria mesmo. E isso é só o começo, vai vir coisas muito piores. Pode esperar. Vai acontecer coisas muito piores no meio evangélico em tantos lugares. Que é cumprimento da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, ai daquele de quem vier o escândalo. Ai daquele. Mas que nós possamos construir a nossa casa numa rocha que se chama Jesus Cristo. Que o nosso coração seja firmado só nele. Que a gente possa entender, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para tudo. Eu preciso de Ti para estudar. Eu preciso de Ti para me formar. Eu preciso de Ti para trabalhar. Eu preciso de Ti para tudo. E você reconhecer isso, que você tem uma necessidade desse bom pastor. Porque diz lá, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. O bom pastor vai para cá, vai todas as ovelhinhas atrás. O bom pastor vai para lá, porque ele é o nosso guia, ele é a nossa direção. E aí, quando a gente está naquele momento mais difícil, mais terrível da nossa vida, a gente se lembra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim nas presenças dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então é essa confiança, porque você conhece a voz do seu pastor. Você conhece a voz de Jesus quando Ele te chama.